pessoal. Eu só quero Que saber de página? vocês o que vocês colocaram lá na página 147, na questão 7. Eu tenho que corrigir ela para a gente iniciar um novo capítulo. Quem gostaria de falar para mim, só levantar a mãozinha, o que colocou na questão 7? Qual é a página? Só um minutinho, Página. 147. Pode falar comigo, Duda Zambardino, agora. O que você colocou, Duda? Eu coloquei todo mundo, eu menino. Muito bem, a letra C. Quem mais colocou a letra C, levanta a mão. Ah, então quem colocou a letra C na 147 acertou. Por quê? Eu coloquei a letra B, pontuação e boi. Não é. Tem alguém falando comigo. Boi é o mais velho, de boi Henrique, você nem levantou a mão, tá bom? Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B e não pode ser a letra D. É a letra C. Por quê? Quando ele fala assim, a festa do Bumba Meu Boi é muito famosa no Amazonas. A barca toda participa. Esse a barca, ele está se referindo a todo mundo. E do curumim até os mais velhos. Curumim é menino em linguagem indígena, tá bom? Sempre que vocês for ler uma lenda indígena, quando falar curumim, é menino, tá bom? Criança ou menino, às vezes a gente se refere. Mas é mais menino. Agora, pessoal, é um capítulo novo. Sim. Oi? Oi, Ana? Na questão 3, na página 143, eu mandei no clipe escola que eu e a minha mãe, a gente não estava entendendo. A questão 3 da página? 143. Ah, tá. A questão Que eu 3... faltei no dia que você... Não tem problema, eu te explico agora de novo. A questão 3 da 143, Ana, pergunta assim. Você já deve ter percebido que não existem regras sobre o uso do H inicial. Então, não existe regra para você colocar o H no início das palavras. Então, como que você pode aprender a ortografia dessas palavras? Vocês podem aprender memorizando a palavra, né? O que é isso? Sempre que você olhar ela, você vai memorizar. O uso de dicionário, você pode aprender a ortografia. Quando você falar também da origem dessas palavras, né? A gente consegue saber se hotel, né? É com H. Hotelaria, que vem de hotel, também é com H. Então, olhando a origem, dicionário e memorizando as palavras. Pessoal, oi, Henrique. Ô tia, parece que nem durou esse capítulo. Foi bem rápido, né? Só que, Felipe, Henrique, o que a gente faz? A tia, ela caminha um pouquinho com a matéria, depois ela volta, né? Depois eu vou voltar. Tem alguém falando comigo, não tá levantando a mão. Eu vou ter que travar o áudio de quem tá falando comigo, pessoal, sem levantar a mão. Então, ó, Henrique, às vezes a gente vai com a matéria para frente, depois a tia volta tudo de novo do início com outras atividades, tá? Então, isso que vai acontecer. Se por acaso a gente caminhar muito para frente, eu volto de novo para a gente relembrar as coisas. O novo capítulo é o capítulo 5, tá? Deixa eu dar, eu quero falar, tô de mão levantada. O que você precisa, Rebeca? É que eu queria falar que ontem eu fui tentar fazer aquela atividade que você mandou no clipe escola e eu do embaralhada não consegui. Ah, sim. Depois a tia vê o que resolve disso, tá? Da atividade do clipe escola. Minha tela tá bugada. Tem problema, tia? O quê? Tipo assim, não ter conseguido fazer por causa que tava Eu tudo mando de embaralhado. novo, eu mando de novo, pode deixar. Tá bom. O novo capítulo 5, então é como se fosse, tá? A página 148, tá? É como se a gente tivesse acabado a 147 e indo para 148. Eu nem iniciei o capítulo, tem gente de mãozinha levantada. Oi, Felipe. É que minha conexão caiu e aí
E aí já falou a resposta da Tá, 7? é a letra C, tá bom? Todo mundo e menino. Acertei. Bom. Então vamos começar um novo Tá um capítulo. pedacinho do que você compartilhou e tá um monte de rostos, todo mundo. Cecília, você já clicou em aumentar a tela? Já. Qualquer coisa você sai e entra de novo. Mais alguém está com a tela com problema? Já tá aparecendo casa doce, aí tá normal. Isso, é isso. Casa dos. É isso Apareceu mesmo. o capítulo 5 pra mim. Isso, é isso mesmo. É metade da página, gente. Eu vou uma página por vez, tá bom? Então vamos lá. Uns perguntam, outros respondem. Todos aprendem. Observando as imagens, o que você acha que as pessoas estão fazendo? Quem gostaria de compartilhar? O que acha que as pessoas estão fazendo? Luiz Pedro. Entrevistas. Ah, elas estão vendo reportagens, entrevistas. Sobre o que vocês acham que elas podem estar falando ali? Eu acho que eu sei, tia. Pode falar, mas tem que levantar a mão e aguardar. Eu acho que elas estão fazendo uma entrevista com um jogador, acho que de tênis lá pela quadra. Sim, pode ser um jogador, isso mesmo, sobre esporte, né? E a outra, a reportagem de cima. Oi, Felipe. Tia, eu acho que as reportagens que tem aqui, eu acho que é tipo assim, do governo, essas coisas, e de esportes, porque aqui a maioria das reportagens aqui é tudo do esporte. E as outras aqui, a moça parece que entrevistando um cara que parece cuidar de alguma coisa. E essa moça aqui, cheia de gente aqui perto, lá perto, e aí conversando com alguém, com certeza com um público, deve ser esporte também, ou deve ser Sim, coisa de ó, o governo. Henrique está se referindo às duas páginas, tá, pessoal? Ó, quando você olha a outra página, vocês conseguem ver também. É o Felipe. Vocês conseguem ver também. Oi, Tiane. Faz tanto tempo que eu não passo aqui, saudade de todo mundo. Tudo Saudade bem, também. gente? Aqui, tia Darlene, eu vou ser bem breve, que hoje a tia Anne vai ter que entrar em todas as sim. turmas, porque a tia Darlene está ocupada. Eu estou dando uma olhada aqui e eu estou vendo todo mundo, menos o Davi. Ele está conectando agora, o Davi. Ah, eu acho que tá todo mundo. Daqui a pouco eu volto. Eu acho que agora tá todo mundo, né, tia? Sim, pela quantidade de pessoas, o número, eu acho que sim. Deu 22, deu 20, isso mesmo, 20 alunos. Obrigada, tia. De nada, Já depois que eu você volto volta. aqui. Isso mesmo. Pessoal, então o Felipe estava falando aqui, ó, de reportagens, né, sobre esporte, vários sobre esporte, pode ser alguma coisa assim do governo também, como ele diz, de política, né, pela mulher aqui falando. Aqui a Ivete Sangalo na primeira também, ó, é a cantora, né, pode estar falando de alguma coisa, né, mostrando a sua opinião ou do seu trabalho. Vamos continuar. Você conhece alguma dessas pessoas? Quais? Sangalo? Eu já falei da Ivete Sangalo aqui. Ivete Sangalo. Também falando comigo. Ivete é Meu tio diferente. Pedro, tô travado. Mas com aquele aí, negócio azul na tela. Pedro, Tio talvez... Ana, só um minutinho. Pedro, talvez seja a sua internet. Quando for assim, a gente tem que aguardar, ter um pouquinho de paciência, tá? Não, tia, causa que na hora que eu na tela de desenhar, que você deixou a gente desenhar antes de começar a aula, aí eu ia apagar. Só que aí tava assim na minha tela. Eu não conseguia. Aconteceu a mesma coisa pra mim. Agora eu tô travando, não consigo ver. Deixa eu liberar para você. Eu vou liberar para você. Você vai apagar a sua tela e a gente volta. Um minutinho.
Paga aí, tia Pedro Luca. Dardane. Ah. Eu acho que essa daqui não é Ivete Sangalo, por causa que pra mim a Ivete Sangalo tem uma cara diferente. Não, mas só que ela bem antes, não é agora. Essa pode ser mais a antiga mesmo. Conseguiu, Pedro Luca, pagar aí? Agora, Conseguiu, Pedro? excluir. Ixi, Oi. posso falar pra você? Ah. Tá funcionando, não. Ainda não posso fazer nada, Eu tô então. apertando aqui desfazer, excluir, limpar. Tenta reentrar na aula. Reentra de novo. Sai e entra de novo. Sai, entra de novo. Eu já fiz o que eu podia. Acabou. Aqui. Parou. Então, agora calma aí, Pedro. Preciso da minha aula. Olha o tempão que a tia perdeu aqui. Vamos continuar, pessoal. Você já viu alguma situação parecida com a das imagens? Onde? Vocês já viram entrevistas em algum lugar? Já fizeram entrevistas? Oi, Ana Cecília. Eu já vi no Jornal Nacional, porque minha mãe é todo dia. Isso, nos jornais. Oi, Henrique. Eu esqueci a mãozinha levantada. Não tem problema, Luiz Pedro. Tia, eu já vi uma entrevista no vivo mesmo, que eu fui lá em um estádio de futebol do Palmeiras, que tava jogando contra o Flamengo, né? Daí, quando acabou o jogo, eu vi um monte de repórteres lá entrevistando jogadores. Ah, muito bem. Oi, Rebeca. Eu acho que eu já fui entrevistada, por causa que, tipo assim, eu já tava falando com uma moça, assim, que colocou tudo que eu falei numa revista. Então você foi entrevistada. Você quer falar, Felipe? Eu não fui entrevistada. Que eu lembro, não. Não? Mas meu pai já. Então. Na verdade, eu não sei. Meu pai, eu sei que ele apareceu no jornal. Então com certeza ele foi entrevistado. Ele deu sua Quando opinião ele sobre defendeu ela. o doutorado. Ele só apareceu no jornal quando ele defendeu o doutorado. Minha avó que tinha pedido para Gabi para ele poder aparecer no jornal. Que legal. Então vamos lá. Hoje você vai começar a aprender tudo sobre entrevista. Você já leu ou assistiu alguma entrevista? Então, a gente já comentou, vocês já falaram, alguns falaram que participaram, outros não. Que tipo de perguntas são feitas em uma entrevista? O que vocês acham? Que tipo de perguntas as pessoas fazem? Só os mesmos que estão falando toda hora? Quero outras pessoas que eu não ouvi a voz ainda. Oi, Pedro Luca. Sim, um monte de pessoas já foram entrevistadas, né? Sim. E que tipo de perguntas você acha que são feitas em entrevistas? Assim, o que você acha que se você acha que o jogo é... Aí a pessoa fala sim ou não. Isso, depende da entrevista, né? Pode falar assim, você queria participar do jogo? Aí ele fala assim ou não. Muito bem, é um tipo de entrevista, pode ser sobre o esporte, né? Oi, Miguel Dorabiato. A minha mãe, ela já foi entrevistada. Que legal. Acho que era para algum concurso ou alguma coisa. Isso mesmo. Ó. Vocês têm que ter em mente que a entrevista tem de vários tipos. Tem entrevista para perguntar a opinião sobre alguma coisa. Tem entrevista que nem essa de esporte, né? Pergunta para a pessoa o que ela achou do jogo, né? Como que foi, o que achou do resultado. Tem entrevista de trabalho. Tem entrevista de trabalho. Tem entrevista para muitos tipos. Então, as perguntas são feitas dependendo do tipo da entrevista, né? Como a gente falou, não existe entrevista só de um tipo.
né? Existe entrevista de vários tipos, você não vai perguntar a mesma coisa sempre na entrevista. E, gente, o repórter, ele já planeja as suas perguntas antes de entrevistar a pessoa. Ele já vai mais ou menos sabendo em que linha ele vai seguir, as perguntas que ele vai fazer, tá? Hoje, por exemplo, só tem entrevista do coronavírus. Um monte de médico falando. Isso, eles vão pelo interesse, né? Às vezes, interesse da população. O que a pessoa quer saber naquele momento? Então, como o tema é o coronavírus, aí tem muita entrevista com o médico, né? Aí já é uma entrevista com perguntas específicas daquele assunto, tá? Uma entrevista pode ser feita por escrito? O que vocês acham? Sim, eu acho que sim, pode, né? Sim, pode. Por causa que eu já participei de uma entrevista por revista. E eu achava que entrevista podia ser pela TV, daí eu podia ser por jornais, Isso revistas, várias coisas. mesmo. Ela pode ser publicada num jornal, numa revista. Aí a pessoa, exatamente, ela digita aquilo que você falou, né? Ela coloca entre aspas o que você falou, coloca a pergunta, coloca entre aspas o que você falou e digita tudo. Então, ó, neste capítulo, perguntas e respostas vão invadir o seu livro. Então, vai ter muita entrevista. Vamos para a próxima página. Vamos ver quem está sendo entrevistado na página seguinte, 150. E você percebeu que esse é o último capítulo? Tá passando rápido, né? O nosso bimestre também acaba em julho, né? Vai começar segunda-feira, já é o mês de junho. Aí vocês vão ter um recesso aí para vocês descansarem em julho. Então a gente já tem mais um mês de aula também. Né? Sim, quando acabar a apostila, a gente não vai ter mais nenhum, vai ser só de brincadeira? Não, aí a gente utiliza caderno também. Tá, mas aí não vai ter mais nenhuma apostila. Se acabar, mas tem, não, Ana, tem a segunda apostila, lembra que todo ano vem uma no início e vem uma apostila no meio também. No meio do ano vem uma apostila, lá para agosto vem a nova. Eu não sei como ele chama. Eu não sei como que ele chama, tipo, mas só sei que eu não tenho certeza se é o nome dele ou se é o nome artístico, é Toquinho, né? Isso, Toquinho, muito bem. Quando a gente vai entrar de férias? Julho. Julho, mês de julho. O dia ainda a tia não sabe dizer, tá? Então vamos na página 150. Para você, o que faz uma entrevista interessante? Vocês têm interesse de ler que tipo de entrevista, Manuela? Gosto de ler entrevista sobre a parte. Sobre o que? Eu não te ouvi. Sobre esporte. Sobre esporte. Então, cada um gosta de uma coisa, né? Que faz entrevista interessante, o assunto dela, né? Tem pessoas que não interessam por umas coisas. Essa daqui, vocês vão perceber que é de música. Porque a Dora já falou, é o Toquinho, né? Que compôs muitas músicas conhecidas. Observe a imagem do entrevistado e tente descobrir que tipo de perguntas serão feitas. Você conhece o homem da foto? Será que é alguém importante, um famoso? O que será que ele tem a dizer? Leia a seguir a entrevista com o autor da música Aquarela, Toquinho, realizada quando ele completou 50 anos de carreira. Então, pessoal, ó a entrevista com o Toquinho aqui. Violão e bicicleta é o título da entrevista. Oi? Toquinho morreu? Não. Não, ainda não. Graças a Deus. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem que vai ler para mim o primeiro parágrafo aí do texto 1, violão e bicicleta. Victoria, pode ler para mim? A Victoria caiu? Acho que sim, tia. Então, Natália, lê para mim. Numa folha qualquer, o desenho do sol amarelo. Assim começa a canção Aquarela, 1983, em que o personagem colore o mundo que imagina. Cria
guarda-chuvas e castelos. A letra completa a cena. Pinto um barco à vela branco, navegando. Muito bem, Dante, pode seguir. A música é uma das mais conhecidas de Toquinho, 68 anos, um dos principais músicos e compositores do país. Completou 50 anos de carreira em 2014. Muito bem, Cecília, pode seguir. Eu, tia? Isso, conhecido. Tá bom. Conhecido por carreiras com grandes nomes da música brasileira, como Vinícius de Moraes, 1903 a 1980, e Chico Buarque. Toquinho tem uma reconhecida produção de música para as crianças, Muito na bem. casa do artista. Na casa do artista. Ele recebeu a folhinha para um bate-papo. Ah, muito bem. Então aqui, gente, foi uma introdução da entrevista. Ó, ainda não é entrevista, não tem pergunta. Introduziu falando quem é o Toquinho, o que ele fez, né? As parcerias com quem ele fez, as músicas famosas. Falou assim que a folhinha. O que será esse folhinha aqui, hein? Ele recebeu a folhinha para um bate-papo. Violão? Ele recebeu um panfleto para uma entrevista? Foi Não sobre é. a Uma folhinha para uma entrevista? É aquela revista para criança, tia, folhinha. Henrique, muito bem. É uma revista, né? Existe a Folha de São Paulo, que é, na verdade, o Jornal dos Adultos, né? Folha de São Paulo. E aí, na Folha de São Paulo, eles fizeram uma parte específica para criança, que nem é a folhinha, né? Então, essa folhinha é como se fosse específica para jovens e crianças, assuntos que interessam mais a eles. Então, vamos seguindo, né? Oi, Dora. Posso ler, tia? Pode ler. A primeira pergunta e a resposta. Folhinha, como foi sua infância? Toquinho, vivi num Bom Retiro, em São Paulo. Minha rua não era asfaltada. Eu jogava bola na rua, bolinha de gude, andava de bicicleta, rodava peão e soltava pipa. Muito bem, Ciagrio. Lê a segunda pergunta e a resposta. Seu site diz que sua mãe não gostava quando você tirava nota alta na escola. Minha mãe pedia para eu tocar violão. Eu era um aluno exemplar, muito competitivo. Quando chegava a época das provas, ficava nervoso, passava mal, vomitava. Aí minha mãe falou, se você tirar alguma nota 10, vai ficar de castigo. Deixe o estudo um pouco de lado. Muito bem, continua, Lorenzo. A próxima pergunta. Lorenzo, a próxima pergunta pra gente. Lê, por favor. E a mãe dele era meio louca, né? Depois a gente conversa sobre isso. Tia, né? É, a próxima pergunta era nerd? Aham. Certo, vou ler. Era nerd, nerdíssimo. O violão tirou minha preocupação com a escola. Muito bem. Duda Zambardino, pode ler a próxima pergunta. Como decidiu trabalhar com música? Tive apoio da família. Meu pai e minha mãe me incentivavam nessa profissão, ainda vista como marginal, que é de artista. Muito bem, Gustavo. Lê a próxima. Quando começou a tocar para valer? Aos 12 anos por aí, estudei muito violão. Gravei meu primeiro disco aos 18 anos. Estava de smoking na capa, muito bonitinho. Muito bem, João. Lê a próxima pra gente. Claro, tio. Como é ter músicas para adultos e crianças? Eu não pensava em fazer música infantil, mas o Vinícius de Moraes
bem introduziu nisso. Posso continuar? Pode continuar. Ele era mais criança do que eu, me mostrou a Arca de Noé, 1970, em um livro de poema infantis dele. Comecei a musicá-los e saiu o disco Arca de Noé. Depois teve a Arca de Noé 2. Os dois têm a canção que crianças estão estudando até hoje, como o pato e a casa. Muito bem, Manuela. Lê a próxima. Eu posso ler depois, por favor, tia? Quem tá pedindo? É Ô, tia, Rebeca. Ô, Rebeca, vamos pedido aguardar, muito alto. Rebeca. Gente, eu não quero criança pedindo. Só levantar a mãozinha. Quais as músicas de que mais gosto? Aquarela é um sucesso que não dá para ficar. Ela me deu muitas alegrias. As crianças amam. É especial, mas tem mais de 50 canções infantis. Muito bem, Miguel Dora Beato. Lê a próxima. O que dizer às crianças? Que busquem fazer o que elas mais gostem na vida. O que as crianças têm de ter liberdade e não a liberdade solta e inconsequente, mas que façam seus próprios caminhos. Muito bem, agora a gente vai conversar. Vocês me falaram uma hora assim, né? Numa pergunta que a Folhinha fez pro Toquinho. Aí vocês me falaram assim, nossa, mas a mãe dele é louca, né? Mas no caso dele aqui, pessoal, que a mãe dele falou para ele assim, que não era para ele tirar 10, para ele parar de estudar um pouquinho, é porque ele estudava demais da conta, até ultrapassava. Lembra que a tia até vou mutar. Oi, Ciagre. O tia que eu ia falar que ele estudava muito e ele ficava ansioso para ver a nota, se era 10, aí ele vomitava, passava mal. Tudo em excesso, gente, faz mal, até estudar muito. Na verdade, tudo, se você exagera, faz mal. No caso dele, a mãe dele falava para ele estudar menos e para ele tocar violão, porque o violão relaxava ele, né? Já os estudos, quando chegava a época da prova, ele passava mal, coitado. Né? E não precisa disso, ele estava exagerando muito em algumas coisas, ele precisava de umas aulas de socioemocional, né? Pensamento ansioso, tio. Isso, ele estava muito ansioso e não precisa disso, né? Então, por isso que a mãe dele falava para ele isso, tá bom, gente? Vocês não vão mostrar. Minha mãe aqui. fica sempre nota. Ô, tia. Oi, Felipe. Quando meu pai, tipo assim, quando meu pai fala para eu fazer um desafio meio difícil, às vezes, ele fala assim, ó. Que nerdzinho. O áudio dele. Aí tem hora que ele me chama de nerdzinho. É um apelido carinhoso, né, pessoal? Então, ó, aqui vocês perceberam que foi feita várias perguntas, a Folhinha fazia pergunta pro Toquinho, e vocês viram que tinha um nome na frente? Então é assim que funciona uma entrevista escrita. Ó, tem que ter o nome de quem perguntou aqui no começo, ó, Folhinha, né, e Toquinho. Na primeira, por quê? Para mostrar que todas as perguntas eram feitas pela Folhinha e todas as respostas eram respondidas pelo Toquinho, tá bom? Então, por isso que tem esses nomes antes. Então, vamos ver quem prestou atenção nas perguntas e respostas feitas. Vamos voltar lá no texto para a gente circular o nome do entrevistado e o nome da entrevistadora. Então, a gente vai voltar no texto. Aqui na página 151. Quem que é o entrevistado? Folhinha. Entrevistado. Toquinho. A entrevistado Toquinho. E quem fez a entrevista? A entrevistadora?
No caso aqui, Folhinha. a Folhinha entra... Mas que por porta-voz de quem? O nome Folhinha tá aqui. Mas quem que era a entrevistadora? Mônica Rodrigues. Ah, onde vocês viram esse nome da Mônica Rodrigues? No comentário de Lá embaixo, tia, lá embaixo. Pode descer. Isso, tem tanto lá embaixo, tem 2 lugares, ó. Então, vocês já circularam o toquinho aqui, né? E vocês podem circular também no início aqui, ó, que escreveu a introdução, né? Na página 150, a Mônica, que é o nome dela, ó. Um pouquinho a mais. Aqui, ó, Mônica Rodrigues da Costa, bem no início da reportagem ou no final. Eu achei no final, tia. Também pode ser no final, não tem problema. Pode ser no início ou no final. A gente tem que circular. Então, vocês circularam o nome Mônica Rodrigues da Costa, que é a entrevistadora, e o entrevistado Toquinho. Sim? Então, vamos seguir para a próxima. Por que Toquinho foi escolhido para a entrevista? Quem gostaria de explicar para mim por que escolheram o Toquinho? Por que vocês acham? Oi, Henrique. Porque ele tinha completado os anos de carreira. Isso, porque além dele ser famoso, né, conhecido, né, famoso, era a época que ele completou 50 anos de carreira. E 50 anos de uma coisa, muita coisa, é muito chão. Então, por isso que eles... meu pai. Por isso que eles fizeram. Foi 50 anos de carreira, viu, gente? Se ele começou com 18, quer dizer que ele estava naquela época com 68, né? 18, que é a idade dele, mais de 50 anos de carreira. Então, vamos responder aqui. Oi? Eu acho que também por causa que ele fez várias músicas. Isso, então, porque ele era famoso, fez várias músicas conhecidas, né? Miguel. Ó, a melhor resposta é essas 2 coisas aqui, né? Que ele era famoso e estava completando 50 anos de carreira. É muito chão, muita estrada. Ah, e agora 3. Toquinho era bom aluno, um Posso ler minha nerdíssimo. resposta? Ah, eu tô na 3, viu, A Aninha? letra A. A letra A, a primeira a gente já até corrigiu, Lindinha. A gente até já corrigiu, tá? Toquinho... Tia, posso responder a letra 3? Deixa eu terminar de ler. E é número 3, tá bom? Toquinho era muito bom aluno, um nerdíssimo. De acordo com a sua resposta, o que significa ser nerd nerdíssimo, Lourenço? Significa que ele era muito bom, não até na escola, mas é muito bom de tocar violão, interagir. Ah, é de vários assuntos, né? Na verdade, depende do assunto. Quem gostaria de falar também? Eu. Rebeca. Eu acho que tá falando por causa que ele estudava muito, mais do que devia. Isso. Então, ó, significa ser muito interessado, né? Exagerado, né? Nos assuntos. Um aluno muito estudioso. Tchau, tia. Eu vou voltar, gente. Agora mesmo a tia volta. Mas eu não vou tirar não, Rebeca. Calma aí, a tia não vai tirar não. Dá tempo ainda. E você não precisa ser a resposta igual a minha. Não precisa ser a resposta igual a minha. Não pode fazer uma coisa muito diferente. Tchau, tia. Tia, aí depois eu posso. Até a próxima aula. É 2, né? Número 2. Tia, libera o negócio. Ah, não, ainda não. Não vou liberar, já eu liberei. queria responder o número 4
A letra A do número Sim. 4. Espera a tia ler, Aninha. Espera a tia ler. Tá? Também tô copiando.